Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha o Ponto de Vista, lugar para as mais variadas opiniões dos mais diversos assuntos. No programa de hoje nós vamos falar sobre musicalização. Isso mesmo, a música presente na vida das crianças e também dos adultos. Participando hoje do programa, Sônia Onucchi. Ela que tem um trabalho brilhante junto ao coral Canto Mágico e também trabalha com as crianças, com os bebês na creche. Vamos conversar também com Reginaldo Nascimento, ele que é diretor do Conservatório Municipal de Cubatão. E todos sabem da capacidade técnica do nosso conservatório e que muito orgulha a cidade. Sônia Onucchi, Reginaldo Nascimento, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos. Música, dizem que a música acalma as feras, né? Diz que a música tem o poder de transformar, tem o poder de melhorar. Ambos trabalham com a música em diferentes segmentos, em diferentes momentos da vida, né? Até em questões profissionais. No caso do Reginaldo, o conservatório tem uma condição mais técnica. No caso da Sônia, é um trabalho mais educativo, né? A música, como é que vocês observam a música? Muito bem. Quer falar? Não, a gente acredita que é um dos aspectos da humanidade, não é? E que o desenvolvimento da música acaba propiciando, né, as pessoas que têm oportunidade de vivenciar ela, de um desenvolvimento humano muito mais completo, não é? Que infelizmente a gente percebe que às vezes isso não acontece como nós gostaríamos que acontecesse, e esse acesso às vezes não é tão democrático como deveria ser. É claro que são caminhos que a gente vai construindo tanto nos projetos quanto nas políticas sociais que vão se desenvolvendo a partir do momento que se percebe a importância da música na formação, né, do caráter humano, né? O ser humano é feito de emoções, desde o seu nascimento, né? São as emoções. E a música, ela traz isso. Ela vem carregada de emoções boas, alegres ou não tão alegres, e essas emoções elas acabam influenciando no desenvolvimento. Sônia, você observou isso nos bebês. Fala pra gente como é que é esse trabalho seu com essas crianças, com os bebês. Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Quando a gente fala em música, né? Em música as pessoas logo pensam naquela coisa estruturada, vamos ouvir músicas, ficar relaxando. E na realidade, quando a gente pensa na questão, no processo educacional, nós pensamos nos elementos musicais, aqueles que compõem a música, ritmo, melodia, né, diversos sons, o mundo sonoro, tudo isso faz parte do mundo da música, vamos dizer assim, né? Tudo organizado vai virar uma melodia, vai virar um ritmo de se apreciar. No caso, nós já estamos expostos ao mundo do som já ainda quando feto, porque lá o feto tem contato com os sons internos, né, do corpo humano, Batimento do coração, batimento da mãe, cardíaco, né? Inclusive tem muitos trabalhos de musicoterapeutas, pesquisas, trabalhos que eles desenvolvem com grávidas, né, com as gestantes, e que é o que desenvolver um vínculo sonoro, a mãe canta para a barriga, enfim. E quando o bebê nasce, esse mesmo processo continua para acalmar o bebê, por exemplo, né? Por aí nós já vamos vendo a percepção desse bebê, desse feto, essa sensibilidade auditiva, né, e rítmica, de ser sensível aos sons. Então, quando foi pensado a música, ela faz parte do mundo e faz parte, nós somos música, isso onde a gente estava falando lá na entrevista, né? Nós somos música, nós temos os elementos musicais, a natureza tem os elementos musicais. Então, quando o bebê nasce, o que acontece? Vamos dar continuidade àquilo que é natural. Então, o trabalho de educação musical, e no caso a musicalização de bebês, ele vem aproveitando todos esses elementos, estimulando esse bebê de diversas formas, né? Seja visualmente, seja tátil,
seja olfativa e principalmente auditiva. Né? Então, que o profissional vai cantar, vai afetivamente tocar nesse bebê, vai levar materiais para estimular, seja sonoro ou não. O bebê, tem uma idade para começar? Não, não tem. Do nascimento já pode ser desenvolvido. Em 2009, quando eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Educação, eu sugeri o trabalho, então, de musicalização, uma musicalização de uma forma geral. Conforme fomos estudando e estruturando, fui observando que a musicalização na Educação Infantil 1 seria uma porta bastante interessante de trabalhar, e aí nós iniciamos esse trabalho para ser desenvolvido aí, nós estamos há 10 anos desenvolvendo esse trabalho, a princípio lá em 2010 como um projeto piloto. E aí trabalhamos, eu trabalhei preparando professoras, as profissionais que vieram e se habilitaram a desenvolver o projeto, onde elas aprenderam as metodologias de educação musical, essa metodologia tão específica que é o trabalho com os bebês, e a partir de então aplicar. E naquela época, em 2010, nós fizemos o piloto lá na UMI Pucciarello, que é a diretora na época, a Pilar, aliás, ela está lá ainda, né? A Pilar, assim, estendeu a mão, abraçou e deu muito apoio, e nós iniciamos então o trabalho por lá. E as crianças, lógico, no primeiro momento ali, o resultado foi muito positivo. Então, qual o retorno que eu tinha dos profissionais lá da escola e as próprias colegas que estavam trabalhando diretamente com a proposta. O quanto eles ficaram calmos, o quanto eles estavam mais atentos. Inclusive, nós fazíamos algumas imagens, né, para registrar, e a gente via o quanto as crianças ficavam como se estivessem hipnotizadas. Eu até falei assim, não é aula de música, é aula de hipnose. Eles ficavam de boquinha aberta, olhando, olho brilhante. E assim, o desenvolvimento deles, né? Porque hoje, diante de tantos estudos, nós já sabemos, música, ela transforma, né? O aprendizado, o estar, como posso dizer, não só o aprendizado, mas a vivência musical, ela transforma a criança, sim, por quê? Porque ela fica um ser mais atento, um ser auditivamente mais atento, né? Você falou que a música transforma, a gente observa a presença da música muito mais nessa fase, né, entre infantil 1 e infantil 2, do que já numa outra fase, embora a música esteja presente o tempo todo. Mas dentro das escolas, você falou da música agora, a gente volta àquele tempo das cantigas, dos cânticos, né, das musiquinhas que a criançada chega em casa entoando. Quer dizer, isso está tudo dentro do que você fala sobre musicalização. Sim, o canto faz parte também, o canto faz parte. Mas o brincar com os elementos musicais também faz parte. Uma brincadeira rítmica, uma brincadeira com palavras, por exemplo. Posso dar um exemplo? Sim, claro. Então vou dar um exemplo. Que eu fiz até recentemente. Para aquela câmera ali, que ia ficar bem melhor. Recentemente com as professoras do curso que nós estamos desenvolvendo no projeto Canto Mágico, que é assim, saltitando bem depressa, vou brincando, tralalá. Então, isso, na realidade, é um texto rítmico que a gente chama, né? Repete, e a criança, por favor. saltitando bem depressa, vou brincando, tralalá. Ritmo. Ritmo, puro ritmo. E aí nós chamamos de texto rítmico isso. E aí a criança pega esse texto e ela brinca com ele. Então, corporalmente, ativamente, certo? Então, vou fazer o restante do texto. Saltitando bem depressa, vou voltando para o lugar. Então, ok, um texto inteiro, né? Saltitando bem depressa, vou brincando, tralalá. Saltitando bem depressa, vou voltando para o lugar. Então, a criança aprende aqui, ela vai brincar de saltitar, ela vai fazer o saltitar no tempo dela e na forma que ela conhece. E aí, nós vamos aprendendo a ouvir o que ela está falando. Então, normalmente, na primeira vez,
elas nunca voltam para o lugar. Elas brincam, se divertem e vão embora. E aí eu digo, mas como é que era mesmo? O que estava falando aí o texto rítmico? Ah, tem que voltar para o lugar. Então aí elas vão se ajustando até que elas brinquem e voltem para o lugar junto com o texto, termine junto, ok? Aqui nós temos o quê? Um trabalho muito intenso de cálculo, além do próprio ritmo, né, da brincadeira corporal, do envolvimento, o compreender esse tempo que ela vai e esse tempo que ela volta, né, esse é um raciocínio lógico, um raciocínio crítico, é você ouvir e entender a linguagem de que você está ouvindo. Então, eu sei que eu tenho que ir, mas também sei que eu tenho que retornar, eu tenho que calcular o tempo exato para que eu consiga voltar a tempo. É uma questão de disciplina. Ao final da vida, disciplina. E disciplina é algo que a música exige, não? Sim. E você trabalha de uma forma, afina de uma maneira a atenção, a percepção deles, que é incrível o retorno disto. Isso fica para eles, para a vida inteira, não é só aquele momento. A sua questão junto aos bebês é desenvolver, não a música, desenvolver essa capacidade de reconhecimento quanto aos ritmos, quanto aos sons, a capacidade de gerar sons, de ampliar a cultura dele, porque a gente leva canções que não são canções que ele vai ouvir na rádio, por exemplo, rádio, sim. Né? Ou na TV. Não são canções comerciais, exatamente, não são canções comerciais. E nós trabalhamos, então, canções do nosso folclore. Às vezes, nós nos deparamos, quando estamos em curso, com canções folclóricas que não são reconhecidas, inclusive no meio, entre os professores. Às vezes, nossa, não conhecia essa canção. Não conhecia? Então vamos conhecer, vamos aprender. E são coisas do nosso folclore. Reginaldo, como é que você observa esse trabalho da Sandra? Perdão, da Sônia, estou encafifado com a Sandra. Vou ter que batizá-la novamente. Acho que sim. Perdão, Sônia. Com a Sônia. Então, quando a gente lê um pouquinho de história da educação, principalmente história da educação no Brasil, nós sabemos que antigamente a música fazia parte dessa formação, não é, do próprio aluno. Houve uma lacuna, não é? Houve um espaço muito grande em que a música não foi trabalhada nas escolas. Ela voltou agora, essa discussão da importância da educação musical, não é? Que inclusive a gente estava discutindo ontem, não é? Meu caso é o caso dela, tanto que eu considero o trabalho da Sônia primordial, não é? Porque é um trabalho que o alcance é muito maior, não é? As barreiras são muito menores, não é? Quando realmente você consegue desenvolver o projeto e consegue pessoas que abracem esse projeto, então você consegue desenvolver a musicalidade da criança, do bebê, né, do adolescente, você consegue desenvolver numa educação musical o que é importante para a formação, né? Quando você fala da musicalização, é a questão da formação. Quando você fala do estudo da música, é um outro aspecto, é um outro passo, é uma outra decisão daquele ser humano, não é? Que aí, inclusive, a gente falou, tem uns que têm dom, tem a vocação, tem a facilidade, vai buscar, vai estudar e vai se tornar músico. Tem outros que não é? Mas a musicalização vai ter cumprido o papel dela, que é desenvolver aspectos, né, na formação intelectual, emocional, social da pessoa humana, que a musicalização cumpre perfeitamente esse papel. Ou seja, a musicalização não é tornar todos nós um artista musical. Não, muito pelo contrário. É fazer com que a música nos torne seres humanos melhores. Sim. Através do entendimento musical, entendimento das emoções. Porque posso falar, ele vai interferir exatamente nesse papel que ele está colocando, social, no emocional e no intelectual. Então, a criança, ela vai experimentar diversas coisas, ela vai ficar muito mais sensível aos sons, o seu desenvolvimento. O que a leva a, de repente, querer trilhar um caminho profissional nesta área, a escolha dela. Ela vai escolher. E aí ela vai, por exemplo, ao conservatório, né, da Escola Técnica de Música, para
realmente lá aprender o instrumento, não mais para experimentar apenas. Ela vai saber o que ela quer quando chegar lá. Vai ter um conhecimento mais amplo. Exatamente. Bom, vamos falar sobre um pouquinho da história dos parques infantis. No Cubatão, vamos falar sobre o trabalho do conservatório, mas isso no nosso segundo bloco. Ponto de Vista volta já. Estamos de volta nesse segundo bloco do Ponto de Vista, falando sobre musicalização. Olha que palavra bonita, interessante. Participando hoje do programa, Sônia Onuck e também Reginaldo Nascimento. Ambos têm um trabalho voltado para a música, para levar a música ao dia a dia das pessoas. Nós estamos falando do trabalho com os bebês, mas você também defendeu uma tese, você fez um trabalho muito interessante sobre a história dos parques. Em específico em Cubatão. E o que me chamou a atenção é que nós temos uma história interessante sobre isso. Temos, muito interessante. Bom, na realidade foi uma dissertação para tirar o título de mestre, né, que eu realizei em 2017 e 2018. Em fevereiro agora eu defendi e durante a pesquisa foi uma surpresa para mim, porque a princípio eu buscava o estilo musical ou a forma que se desenvolvia a música no parque infantil. Né? E conforme eu fui avançando, eu terminei coletando dados, trazendo uma informação, um dado novo, que não estava nas fontes que eu pesquisei, que foi o Parque Infantil do Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes. Comecei pensando que o Almerinda seria a primeira escola destinada a crianças e fui buscar então ali no Almerinda. E conforme foi abrindo o caminho, fui desvelando algumas informações, eu cheguei nesse Parque Infantil do Jardim Casqueiro Vila Bandeirantes, que funcionou a partir de 1956 aqui no Jardim Casqueiro. Já depois da cidade emancipada. Já depois de emancipada. Em 49 nós fomos emancipados, né? Estávamos emancipados. Em 54 já existem, se formos pesquisar legalmente, tem uma aprovação de lei onde se autoriza a construção de 3 parques infantis, mas efetivamente essa inauguração de um parque infantil ocorreu em 1956. Onde era? Tinha o Pamos, ali no Jardim Casqueiro, do lado hoje, conhecendo, né, nós atualmente, vamos ver que tem o Pernambuco, lá, a UMI Pernambuco, sim, né? Sim. Então, ali não tinha aquela UMI Pernambuco e existiam 3 barracões. Um deles era a Sociedade de Melhoramentos, o outro era o Esporte Clube do Jardim Casqueiro e um deles se destinou ao Parque Infantil do Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes. Muito interessante, a primeira professora que assume lá como responsável de uma das salas era a professora Maria do Rosário, né, que ela hoje até é nome de escola, né, de unidade municipal, escolar. E aí esse parque ele funcionou 10 anos lá. Mas foi muito interessante descobrir isto, porque logo eu tive contato com ex-alunos, né, da escola e que vivenciaram esse período. Ele foi inaugurado em 1956. E aí ficou 10 anos operando daquela forma. Ele ficou 10 anos ali naquele espaço, naquele local. Vieram mais professores, ampliou, enfim. Mas em 1966 é inaugurado o primeiro prédio destinado ao Parque Infantil. Na época era assim, já tinha a lei, era Parque Infantil Almerinda Monteiro de Carvalho. E aí antes de que entrassem as crianças, muda-se o nome para Escola Municipal de Educação Infantil Almerinda Monteiro de Carvalho. E esse antigo Parque Jardim Casqueiro, o que aconteceu? Ele seguiu para algum outro local, foi destituído? Exatamente. Aí o Parque Infantil do Jardim Casqueiro, ele passa, em 1966, a funcionar lá no parque, no caso do Almerinda. Né? Ele vai para lá. Então, na realidade, o Almerinda, ele construído, ele já recebe esses alunos que vêm do Parque Infantil do Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes. E ele foi extinto depois disso? Sim, aquele parque sim, foi extinto. ficou extinto. Que
Interessante. Mas a história da educação infantil, você estava me relatando que ela vem, no país, ela vem da década de 30. O parque infantil, na realidade, ele já foi uma grande discussão já a partir da década de 30, quando nós tem várias influências, né? Froebel é um deles, que é um grande, que influenciou muito essa questão do parque infantil, as ideias dele foram bastante inovadoras e foi assim, muitos países, muitos lugares receberam essas ideias como um modelo importante para as crianças. Mas década de 30, com a escola nova, nós começamos a ter essa discussão aqui no Brasil. E a gente está trazendo para cá essas questões. E na década de 40, a expansão do parque infantil ele ocorre no país inteiro. São Paulo era um lugar, a cidade de São Paulo era um local onde tinha muito, a expansão foi incrível. Nós chamamos Rio de Janeiro, deixa eu lembrar, não lembro de todos, mas Rio de Janeiro, São Paulo, estado de São Paulo, Salvador. Então começa a se expandir os parques infantis e a partir de 1947 é veloz isso. O parque infantil que na verdade ele não era uma creche, ele tinha um ele outro tinha trabalho. Na realidade, a princípio, eles tinham uma visão assistencialista, né, onde se recebia a criança com a preocupação de que ela tivesse bons cuidados, uma boa merenda, todas essas questões eram visadas a princípio. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando e trazendo também as questões pedagógicas para o desenvolvimento dessa criança. Santos trouxe muitas influências. Santos, por exemplo, tinha muito congresso, né, da década de 40, muito congresso falando sobre os parques infantis. Santos já tinha um parque infantil desde 1942, acredito, e Cubatão, emancipada, não gostou muito disso, estava todo mundo querendo um parque infantil aqui, nós não tínhamos, e aí foi que surge em 1956 esse Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes. Só que o nosso parque, ele não tinha característica que o dos outros parques. Porque o que era o parque? Ele tinha que ter uma área de lazer muito ampla, as crianças tinham que brincar ao ar livre, né? Porque vem de uma corrente chamada higienismo, que é o quê? A criança pegar sol para ficar saudável, ela tem que ser saudável. Então, brincar ao ar livre. Contato com o meio ambiente. Com o meio ambiente, com a natureza. E aí você vai ver, da época, fotos de parques muito amplos, muito grandes, com playground grande, né? E o nosso parque, ele não tinha essa característica. Ele era um parque, na realidade, ele foi adaptado, né, num espaço, compacto, né? Mas tinha a parte do playground, tinha tudo isso, e onde as crianças brincavam. Eu lembro de uma das entrevistadas, que até posso citar, que ela participou da pesquisa, foi a Marilda, né? A Marilda Canelas. Ela mesma conta que quando ela brincava ali no jardim, que era do lado do parque, eles catavam grilos, ficavam brincando ali catando grilos. Eu achei ótimo esse relato dela. Então mostra para dentro da proposta da época que era bem isso mesmo, criança lá brincando no parque, brincando ao ar livre, pegando sol, né? Você tem um trabalho voltado com os bebês, já é algo com a creche, voltado com a creche. Hoje nós temos um formato de creche onde as crianças entram muito mais cedo, né? Sim. Em uma condição muito mais cedo. E o período que ela permanece na creche é um período ainda maior. Né? Isso facilita esse trabalho que você faz? Isso dá espaço para entrar com mais essa, eu não vou chamar de disciplina, mas mais essa atividade de desenvolvimento? Sim. Dá espaço, inclusive é uma coisa que a direção, né, as diretoras, enfim, elas acham extremamente importante esse espaço preservado da musicalização dentro da creche. Porque ali você traz questões pedagógicas, sim, né, está embutido no trabalho que a gente está desenvolvendo, está embutido no desenvolvimento da criança e exatamente esse estímulo é extremamente importante para o desenvolvimento deles, né, para o desenvolvimento e para que eles tenham aí um resultado aí brilhante, né, na sua formação. Sem dúvida alguma,
é tranquilo a gente desenvolver isso dentro das creches. A gente observa, você comentando sobre o desenvolvimento da música do aluno. E em outro momento, a música ela é doutrinadora, ela acaba fazendo com que o aluno tenha uma aplicabilidade, um conhecimento maior e até um respeito maior. Como é que é isso, Reginaldo? Ela realmente, a música tem esse viés já na parte técnica. Aqueles que dispõem a estudar música, eles entendem que é uma responsabilidade muito grande, uma dedicação maior ainda? A partir do momento que o jovem, a pessoa, o adulto, não é, a própria criança, ela opta, né, em estudar música, aí é uma outra dimensão, inclusive, da própria escolha, não é? Porque existe como é que eu vou dizer para você, toda uma seriedade, todo um compromisso, toda uma dedicação ao estudo da música. Música é tanto quanto esporte, não é? Tanto quanto dança. Se você não pratica, se você não treina, não adianta. Você não vai para frente, você patina, não é? Então você tem que desenvolver, mesmo naquele que fez a escolha pela música, que não é só você estudar, não é só você estar com o professor, estudando seja o instrumento, seja as teorias musicais, você tem que, né, dedicar tempo em praticar aquilo que se estuda dentro da sala de aula, não é? Você tem que se debruçar sobre aquilo que você escolheu. Senão, o próprio dom em si mesmo, não é? Para quem tem o dom, na verdade, parece que a coisa flui com mais facilidade. Mas como nós, seres humanos, somos seres racionais, nós também conseguimos aprender, mesmo quando não há o dom inato. Para aqueles que, né, estão abertos ao aprendizado, e que não tem o dom em si, porque tem uns que você vê nitidamente, né? Aquele nasceu para aquilo. Pega, né? um instrumento e faz... Nasceu para aquilo. O ouvido é muito mais... Não é, você percebe, não é uma regra, viu? Não é uma regra, são exceções, inclusive na área da música. São exceções. E você encontra um outro que tem o dom que você percebe. Aquele ali nasceu para aquilo. Flui muito mais fácil, não é? Não que aquele que não tem o dom inato não aprenda e não se torne um grande músico, não é? Porque a perseverança, o estudo, a dedicação fazem o grande músico. Porque nós já vimos também, não é, crianças, jovens, que têm um grande potencial, no entanto, não é, tem o dom, tem facilidade, mas a falta de interesse, a falta da prática, a falta do empenho, não faz, chega uma hora que aquela aptidão não leva a pessoa para frente, não é? A gente já percebeu isso também. Qual um dos primeiros impactos que o jovem, que a criança tem quando ele ingressa no conservatório? O que impacta ele? Primeiro já entra num ambiente que para a maioria é surreal, né? É uma coisa de participar, de fazer música. Qual o primeiro impacto de quem entra, do aluno? Então, eu percebo, né, esses anos que eu estou no conservatório, eu percebo que o primeiro impacto é de deslumbramento. Né? Em primeiro lugar, o conservatório, por ser algo mais específico, o estudo da música, né, pontualmente, embora eu tenha a dança, mas o forte do conservatório é a música, o aluno fica deslumbrado porque, assim, primeiro, não é uma coisa acessível. Então, a partir do momento que ele entra, ele já fica deslumbrado. Eu estou num espaço, não é, sagrado. Não é diferente. É um espaço sagrado. Já é seletivo. Isso, porque, inclusive, ele passa por uma seleção, não é? Eu não vou lá e dou meu nome e vou começar. Eu passo por um processo seletivo, mesmo que não exija conhecimento prévio de música, mas eu passo por isso, eu passo já por essa triagem. Então eu já sei que é algo diferente, que é algo diferenciado. E ele percebe isso, não é? E aí eu acredito que é mais a própria vivência da dinâmica da escola de música, que é completamente diferente da escola regular. Não é? Em primeiro lugar, que você pressupõe que aquele que se inscreveu para estudar música, ele quer estar ali. Então, lá é portões abertos, não é? Lá é portões abertos. O portão nunca é fechado.
né? Ele só é fechado quando eu vou embora. Eu abro quando chego, né? Quando a escola abre 7 horas da manhã, e o portão só vai ser trancado às 10 horas da noite, quando acabam as atividades da escola. Durante o dia, o portão é aberto. O aluno entra e sai, ou para estudar, né? Seja monitorado por um professor, né? Ou ele entra para treinar. Né? Ou seja, não é uma clausura. Não, não. Aberto, se ele quiser, está apto a estudar, mas é lógico, existe uma frequência, existe uma cobrança. Existe todo um controle de frequência. Dá-se toda uma liberdade, mas se cobra a responsabilidade. Sim, porque a gente sabe que é uma escola, querendo ou não, muito procurada, e eu não consigo atender a demanda. Então, eu não posso simplesmente deixar com que o aluno que começa a faltar, que não dá importância àquela oportunidade que ele está tendo, que ele ocupe o espaço de alguém que estaria valorizando muito mais do que ele. Então, existe todo esse controle de frequência e de produtividade, inclusive. E os alunos captam essa ideia? Eles entendem essa forma de se lidar? Entendem. A liberdade com a responsabilidade? Sim, entendem. Porque ele já é acostumado. Mesmo a criança com 7 anos, ela já é acostumada a isso. Não é? Mesmo a criança. Ela já é acostumada a isso. É claro que com a criança de 7, 8, 9 anos, nosso cuidado é muito maior, não é? Então, a equipe está muito mais voltada para esse público, porque eles ainda estão num momento, de fato, de aprendizagem, de descobrimento dos espaços, de saber o que é certo e errado de fato. Então, você tem que ter um cuidado maior com a criança de 7, 8, 9 anos, mas mesmo ela tem essa liberdade. Você comentou uma passagem comigo outro dia a respeito de se falar, de se gritar, de se falar alto no conservatório. A gente sabe que o conservatório não se fala alto, né? É um lugar, é praticamente uma biblioteca, silêncio, se estuda em silêncio. E eu queria que você falasse sobre isso, mas isso logo após o nosso intervalo. Ponto de vista, volta já. Estamos de volta no terceiro e último bloco desse ponto de vista, falando sobre música, musicalização. A música presente no dia a dia das pessoas, no dia a dia da comunidade, da sociedade. Participando desse programa, Sônia Onuck, ela que é professora, né, e tem um trabalho brilhante no canto mágico e também desenvolve um trabalho com os bebês. E Reginaldo Nascimento, ele que é diretor da nossa escola, né, do nosso conservatório municipal. Na saída do segundo bloco, eu comentei a respeito de uma passagem dentro do conservatório, que é um lugar de silêncio. É uma biblioteca. Né? E as pessoas, acho que muita gente estranha quem não tem esse direito. Eu queria que você me falasse como é que você alcança isso, qual é a forma de fazer com que aqueles que ali ingressam entendam e respeitem o silêncio. Então, eu acho que um dos princípios do estudar música é a concentração. E não há concentração sem silêncio. Então, é primordial que a gente ofereça um espaço propício a que o aluno tenha condições de estudar. O silêncio, eu acho que já está impresso no próprio prédio, não é? Você passa na frente do conservatório, tanto que eu já tive pessoas que eu conheço e que disseram, mas eu não ouço gritaria lá. Não, tu não vai ouvir isso. Ela ouve música, ela ouve, não é? Ela ouve os instrumentos tocando, ela não vai ouvir gritaria. Eu disse, não vai ouvir, porque não há o espaço realmente de você ouvir. Então, o próprio aluno, ele já é educado para respeitar essa regra. As dificuldades quando a gente tem, geralmente é com o aluno novo, o aluno ingressante. Mas como isso é uma coisa que já é desenvolvida pedagogicamente na escola, então a cobrança, para ter uma ideia, geralmente é só o professor, é o diretor, é o inspetor que cobra na escola regular, não é? No conservatório não, até o seu coleguinha cobra. Então, quando aquele que está ingressando, ele ainda não está familiarizado com as regras, principalmente a regra do silêncio, então o próprio outro coleguinha disse, olha, você não pode fazer isso. Não é? Isso atrapalha, né, quem está estudando. Então, é um trabalho feito que é um conjunto. Não é? Todos são responsáveis por todos. Não é? E aí, inclusive, é claro, não é? Eu comentei, inclusive, com você, tem aqueles que se destacam, tem aqueles que são mais ativos, tem aqueles que são mais elétricos. Mais alto. Isso, não consegue entrar na regrinha tão facilmente.
Então, aí sim entra o professor, aí sim entra a equipe pedagógica, para fazer um trabalho efetivamente nesse aluno, para que ele vá se adaptando às regras. E aí eu comentei com você, se eu pego o aluno gritando no corredor, eu também não vou gritar. Se ele não pode gritar, eu não posso gritar. Porque se eu grito, eu quebro toda a regra. Então é todo um cuidado... Tira o exemplo, né? Entendeu? É todo um cuidado, inclusive, que a equipe tem que ter, que quem trabalha com eles tem que ter. Se eu chego gritando com um aluno, ele vai dizer, opa, mas você está dizendo que é para eu não gritar, e você está gritando, então está errado. Né? Então, não, aí a gente chama esse aluno, vai para uma sala com ele, explica para ele que aquilo atrapalha, que não é... Então é uma coisa que funciona, que flui. Eu nunca tive problema real com a questão da indisciplina. Você comentou sobre a dança. A dança também pode desenvolver um trabalho junto às crianças, junto aos bebês também. Pode ser iniciado trabalho tem com alguns dança. trabalhos, né? Então, Sim. é um espaço também a ser desenvolvido. Eu queria perguntar para você nesse momento, em relação ao estilo musical. Música erudita. Muitos imaginam sendo algo que é só a uma certa camada da sociedade que é permitido, ou então que é apreciada. Realmente nós temos esse tabu com a música erudita, que é uma música de qualidade, uma música muito estruturada, e que as pessoas gostam, quem gosta de ouvir tem um gosto refinado ou não. Então, a questão aí é bem cultural. Na realidade, quanto mais vivência você tem, mais conhecimento você tem, mais possibilidades culturais você vai apreciar. Então, não só a música brasileira, não só a música atual, pop, não só a música erudita, você vai ter uma amplitude no seu conhecimento cultural e você vai poder optar com aquilo que você se afina. Né? Por que a gente diz que é uma elite que escuta a música erudita, né? A música clássica, não sei, seria mais erudita mesmo o termo, mas por quê? Porque ela termina se tornando distante da prática, do dia a dia das pessoas, não é palpável, né? Não é comum, você vai ouvir em eventos especiais, talvez num casamento, alguma coisa assim, né? Eu estou dando um exemplo assim bem grosseiro, mas um momento especial, né? E aquilo se torna muito distante. Na realidade, a prática, e aí eu trago a musicalização de novo, a prática, o se apropriar dessa música, dos sons, do mundo sonoro, abre portas que talvez vá chegar nessa idade aí, um adulto vai dizer, nossa, eu conheço Brahms, por exemplo, eu conheço Villa-Lobos, né? Villa-Lobos foi tão importante para a gente e as pessoas ainda não têm esse contato ou conhecimento profundo sobre ele. Então, ele não vai ter esse pré-conceito, seria um pré-conceito, né? A questão, por exemplo, é ruim essa música que está aí, olha, o funk, né? Teve a época do rapper, também se falava isso. Então, por que é ruim? A gente precisamos compreender de onde vem essa música, do que se trata, qual é a raiz dela. E vamos analisar o que vocês estão escutando, o que vocês estão cantando, vamos ver se ela é boa ou não. Aí depende de cada um, da sua cultura. Exatamente, a sua cultura, o que você realmente se afina. Então, é bem interessante. Na minha visão, tem muito a ver com o conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais próximo você está dos diversos extremos, estilos. Né? Exatamente. Reginaldo? Como eu estou trabalhando no conservatório, e aí a identidade específica do conservatório é a música erudita, não é? A música clássica. E aí a gente percebe algumas coisas. Eu acho que antigamente, bem antigamente, existia talvez essa música erudita não é reserva de uma elite, não é, abastada. Esse sentido, essa questão de que a música erudita ela pertence a um segmento e não a outro, eu acho que isso já está quebrado, já tem inclusive há um bom tempo, não é? Ela está aí, ela está para todos. A internet, inclusive, ela democratizou a música erudita. Hoje eu não ouço música erudita se eu não quiser.
não é? Antigamente não, antigamente você tinha que procurar os lugares específicos em que essa música era tocada, não é? Era executada. Hoje não, hoje você pode ter um acesso democrático desse estilo que é o erudito, não é? Eu acho que hoje o preconceito é mais de cada um, não é? É mais de cada um, ou é mais dessa cultura de massa, não é? Que acaba hipervalorizando não é, um estilo de música em detrimento de outro. A gente vê que isso acontece na década de 80, a música popular brasileira ela era muito maior, ela tinha muito mais espaço, não é? Aí, quem lembra um pouquinho, você vê final da década de 80, década de 90 para cá, entrou o sertanejo, e aí entrou os outros estilos, principalmente o sertanejo, ganhou um grande espaço em detrimento da música popular brasileira, não é? Os grupos mais populares, eles acabaram, hoje você não ouve tanto quanto na década de 80, não é? Hoje você vê sertanejo, não é a cada passo que você dá na rua, entendeu? E de todos os estilos do sertanejo. Então, o que acontece? Eu acho que é próprio uma coisa hoje dos meios de comunicação de massa que acaba tendendo para aquele estilo, e aí as pessoas, né? E aí as pessoas acabam não se preocupando em buscar esses outros conhecimentos, não é? Eu já tive questões no próprio conservatório de alunos que chegaram com essa influência midiática muito forte e aí pegava e dizia assim, mas eu gostaria de estudar uma coisa mais popular, não é? A gente tem até alguma coisa de popular no conservatório, mas é muito pouca. O viés, né, o mote principal do conservatório é o erudito, é o clássico. E aí a pessoa disse assim, então não sei se eu quero continuar estudando. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu chamei esse aluno, conversei, disse assim, estudar o conservatório não te impede, não é, de continuar valorizando os estilos de música que você, não é, gosta. É que o erudito, ele te abre, não é, uma possibilidade do conhecimento da música, porque o erudito é a formação da música, né? Dos sons, né? Da harmonia. Então você vai trabalhar, você vai aprender, vai entender essa questão muito mais profunda que a música traz no erudito e que vai se transferir para qualquer outro estilo de música, né? Eu até falei, olha, você pode aprender a tocar o seu estilo de música. Se um dia você, por exemplo, precisar tocar um outro estilo, você não vai conseguir, porque o teu estilo de música ele te limita, não é para aquilo. O erudito não é? Você aprende a tocar um violão erudito, você vai tocar rock, você vai tocar sertanejo, você vai tocar funk, você vai tocar tudo. Porque o erudito, ele te faz explorar tanto o potencial do instrumento, quanto o seu potencial ao máximo. Um profissional completo. O erudito, essa é a importância da formação erudita, não é? É por isso que, desde que eu entrei no conservatório, né, 2008 para cá, já tivemos muitos embates dizendo que o conservatório devia atender mais para o popular. E eu resisto. Não é? Perfeitamente. Eu resisto. E está justificado. Não é? Eu resisto. Estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a participação de ambos aqui. Maravilhoso. O programa passou rapidamente. Sem dúvida, temos conteúdo aí para estarmos novamente repetindo essa mesa e falando desse tema. Sim. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Sônia, pela participação. Eu que agradeço, viu, a oportunidade, viu, desde ontem, né, que nós fomos na rádio e hoje aqui. Quero agradecer muito e estou sempre à disposição para a gente falar sobre música, que eu adoro, e especialmente a musicalização. Eu também agradeço mais essa oportunidade ao Márcio, da gente estar falando sobre música. Sim. Eu acho que tem que se falar mais sobre o tema, para que as pessoas vão compreendendo a importância e a profundidade disso, né, na nossa formação, na nossa vida, no dia a dia de cada um de nós. Então, eu agradeço, não é, a oportunidade também de trazer um pouquinho mais do conhecimento do nosso conservatório. Obrigado. E assim chegamos no final de mais este Ponto de Vista. Lembrando que o nosso conteúdo também você encontra nas redes sociais. No YouTube, TV Câmara Cubatão, e também no Facebook, TV Câmara Cubatão. Continue na nossa programação e até o próximo Ponto de Vista.